Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assistir depois e boa noite para quem está nos assistindo agora, ao vivo. Hoje nós vamos conversar com a Lili. Posso te chamar de Lili? Óbvio, né? Claro, Vai ficar esquisito eu te chamar de vai. Liliane. Então, hoje nós vamos bater um papo com a Liliane Moura. Para quem não conhece, ela é pesquisadora de vários temas, de experiências fora do corpo, de bioenergia, percepções extrasensoriais e contato extraterrestre. Ela vai falar um pouquinho mais sobre essa experiência relacionada aos extraterrestres. E desde do ano 2000, a Lili ministra vários cursos relacionados a esses temas que eu acabei de citar. Antes de mais nada, Lili, antes de começar mesmo o nosso papo, eu queria fazer uma breve introdução, começando do o título do nosso bate-papo, que é Desmistificando o Contato Extraterrestre. Qual que é a intenção dessa conversa? O que é desmistificar? É tirar o caráter misterioso, místico de um assunto, de um tema, tá? Então, nós não vamos falar o que é verdade no sentido, né? Não é isso ou aquilo, mas a gente quer desmistificar um pouco esse tema. Como tem várias formas de estudos em cima desse assunto, de pesquisas. Então, o nosso perfil, né, Lili, dá para dizer isso, a gente quer... A ideia é desconstruir conceitos e qualquer, assim, ideia mais rígida relacionada ao assunto. Nós vamos fazer um percurso na história da Lili, no caminho ufológico da Lili. Mas o que nós vamos conversar hoje, no dia 28 de agosto de 2021, é o que a Lili enxerga hoje. Essas percepções, essas opiniões podem mudar ao longo do tempo. E isso que é o lado legal, que a gente pode reformular, né? A partir de novas informações, de novas experiências. Então, assim, não é uma ideia fixa, encerrada, fechada. Então, a Lili vai relatar as percepções dela, mas não vou dizer amanhã, porque é muito cedo, né, Lili? Mas Sempre o mês que sujeito a vem, vamos mudanças. dizer, está sujeito a mudanças. E essa é a proposta, né? Ficar sempre aberto a reformular os conceitos. Tá? Perfeito. Tá certo, Lili? É isso aí. Então, eu queria que você desse um breve resuminho do qual foi o início, quando começou a atuar Trajetória. esse olhar, né, para esse aspecto mais profundo da vida, vamos dizer assim. Sim. Bom, primeiro quero te agradecer, né? Eu que Também é difícil te agradeço. chamar de Raquel, né? A gente sempre se chama de amiga, né? Então, obrigada mesmo, né? Obrigada ao Eu que Sérgio e agradeço. também por essa oportunidade. E é sempre muito bom participar e poder colocar, né, um pouquinho do nosso olhar, que está sempre sujeito a mudanças, para as pessoas, porque até mesmo muitas pessoas podem até ter experienciado coisas parecidas, então acaba que elucidando um pouquinho mais a mente das pessoas. Então essa troca eu acho muito importante. Então, boa noite a todos, muito obrigada por vocês estarem participando, e eu espero que vocês gostem também, mas também que não sejam engessados no que eu vou falar, porque como a Raquel falou, o meu percurso até hoje sempre foi de muita mudança, mas muita mudança mesmo, e continua, e eu acho ótimo isso, porque é uma coisa infinita, onde você busca as questões que você pensa com um olhar diferente a cada experiência que você vivencia. Então, o que eu vivenciei há anos atrás, hoje o meu olhar já é um pouco diferente, porque a maturidade traz um outro tipo mesmo de expectativa, de
entendimento sobre aquela mesma questão de anos atrás. Às vezes é a mesma experiência, mas o que muda é o seu olhar, devido à sua maturidade, devido a um pouco mais de lucidez, para encarar com coragem certas vivências mesmo que você escolhe passar. Então, eu tive muito cedo, né? A minha experiência foi com 12 anos de idade, eu era praticamente uma pré-adolescente quando eu tive a minha, pelo menos que eu me lembre, né? Que eu me lembro, a recordação dessa experiência foi aos 12 anos, minha primeira experiência fora do corpo. Mas nessa noite, antes de eu sair do corpo, né, em espírito, em psicossoma, em corpo astral, corpo emocional, aí tem diversas nomenclaturas, eu costumava, e costumo até hoje, olhar para o céu. Eu olho muito para o céu. E desde criança eu tenho essa mania mesmo de ficar fixada nas estrelas, na lua. E durante o dia é uma coisa mais serena, mas durante a noite eu busco a noite, eu busco as estrelas. E nessa noite eu estava no sítio do meu pai, numa cidade do interior de São Paulo, que se chama Santa Isabel, e eu estava lá em cima com as minhas primas, meus irmãos, meus primos, todos, a gente costumava ficar lá, e teve um certo instante que todo mundo desceu para dormir, e eu continuei lá, sozinha, deitada ali na espreguiçadeira e olhando o céu. E, de repente, começaram a se movimentar, as estrelas estavam se movimentando, mas eu falava, como assim, as estrelas se movimentando? Pontos de luz que estavam fixos começaram a se movimentar, mas era assim, mais de 12, 15, 20, para mim, estrelinhas se movimentando. Só que ao olhar isso, eu tive uma sensação de uma empatia tão grande com aquilo que estava acontecendo, era como se eu soubesse que tinha pessoas ali dentro, tinha seres dentro daquelas pequenos pontos de luz se movimentando. E eles faziam os trajetos bem diferentes, alguns redondos, círculos, outros quadrados, outros zigue-zague, outros vinham e voltavam, outros pareciam que ia se chocar e retornavam. E eu achei uma maravilha isso. E eu lembro que eu pensei, puxa, eu tinha certeza disso, eu não estou sozinha. Então, para mim, isso foi uma coisa assim que tem gente lá fora, não só aqui onde eu estou. A primeira coisa que aconteceu para mim foi isso. E aí, de repente, sumiram, todas de uma vez. Não que elas pararam, sumiram, desapareceram, ficaram somente as estrelas. E aí eu desci para me deitar, e nesse trajeto da piscina, até ali em cima era um lugar onde ficava a piscina, um lugar mais alto do que a casa, né? E aí que eu voltei, minhas primas já estavam dormindo, eu senti uma repercussão no meu ouvido. Eu lembro que eu escutava sons diferentes, eu andando, eu parei, e eu tentando escutar o que era, abrir um eco, uma coisa meio oca, assim, no meu lado direito. E eu parei e eu escutei uma voz masculina falando que era um amigo extraterrestre e que no futuro iria fazer um contato. Mas eu não entendi nada. Eu não entendi nada e senti uma certa desconfiança, de medo, se eu deveria ficar ali naquela área que eu estava fora, se eu deveria entrar para o quarto logo. E eu me assustei. Entrei para o quarto, demorei para dormir, mas quando eu deitei, foi a primeira experiência que eu tive fora do corpo. Eu lembro de ter saído, não tinha ninguém no meu quarto, espiritualmente falando, né, ou holograficamente falando. Eu me lembro que eu olhei para o meu corpo, não senti medo, e algo me puxou para fora desse quarto. Eu não conseguia ter controle. Era como se você pega uma perna de vento, assim, uma rajada de vento, e foi me tirando do quarto, e eu transpassei a porta, e no que eu cheguei naquela varanda que eu estava e que eu escutei a voz, desceu um facho de luz muito forte em cima de mim. E aí eu fui puxada, que hoje a gente entende as abduções extrafísicas, né, ou espirituais, porque eu estava fora do meu corpo em espírito, então chamamos de abdução extrafísica, né? E que algumas pessoas, Lili, né, ali você conseguiu ainda definir, perceber que você estava fora do corpo, mas a gente vai falar isso mais para frente. Mas o que
em alguns casos, a pessoa entende como abdução física, na verdade, ela está projetada, é que ela não consegue perceber Exatamente, isso. exatamente. Mas a gente vai falar isso. Eu tive essa certeza porque eu me virei e vi meu corpo. E eu lembro que a primeira sensação foi de que, se eu morrer, a minha mãe vai acordar, coitada dela, vai ver a filha morta ali. Mas nessa hora não deu tempo nem de pensar, porque eu já fui sendo levada para fora do quarto. E quando eu entrei nessa luz, eu lembro de ter, como se eu estivesse sangrando o nariz e os ouvidos. Foi uma coisa muito rápida, muito intensa. É como se você estivesse vibrando muito, muito forte. E eu caí de joelhos num local que, quando eu caí de joelhos, o meu nariz ele escorria. Eu falava, mas escorrendo o quê? Porque eu estou em espírito. Anos depois, né, estudando sobre ufologia, eu vinha saber que, às vezes, em algumas abduções físicas, ocorre sangramento de nariz, né? E como eu estava fora do corpo, eu hoje entendo que talvez eu tenha soltado um pouco mais de ectoplasma, né? Que é um tipo de energia que contém o nosso campo bioelétrico ou duplo etérico. Então, esse ectoplasma saía pelas minhas narinas e pelos meus ouvidos. E eu cheguei de joelhos, eu vi 2 pares de botas, assim, olhando para baixo. Quando eu fui subindo a cabeça, eu vi 2 seres em aspectos humanoides, como nós, bem altos, e essa hora eu perdi totalmente a lucidez. Não me lembro até hoje do que aconteceu nesse local, se era uma nave, se era algum local ali mesmo, né, na parte do sítio, não sei, e até hoje eu não tenho essa recordação. Então, com 12 anos eu tive isso, e aí eu comecei a ter, não contato com eles, mas as experiências fora do corpo começaram a praticamente todas as noites. Então, tinha noites que realmente tinha noites que eu tinha medo, tinha noites que eu não tinha, porque eu não entendia o processo. Eu falava, puxa, eu vou encontrar com eles, eu vou encontrar com quem? Eu demorei muito para encontrar com seres espirituais, de eu ver alguém assim. Eu saía e não via, né, ninguém. Eu via minha mãe na cozinha tomando uma água, minha cachorrinha que me via, eu sempre dentro da minha casa, até eu sair da minha casa, ir para a rua, volitar, voar, aprender isso. Então, eu fiquei um período tentando entender e processar as experiências fora do corpo e quem eram aqueles seres. E por que num futuro, se naquele instante, na mesma noite, eu tive um contato? Por que eu não me lembro da mensagem? E aí, fui tendo entrando na adolescência, esquecendo um pouco o trajeto. Eu conversava com algumas amigas e ninguém tinha passado por isso, então eu era sempre aquela pessoa mais mística, mais esotérica, mais espiritualista, ou mais espírita mesmo, no caso, né? Naquela época era tudo assim, ou você era espírita ou você era católica. Né? Então, eu era espírita, sem frequentar centro espírita. Então, começam os nomes, né? Começa a dar os nomes às pessoas. E aí eu fui vivendo, né? Fui viver minha vida, fui crescendo. E aí a tua vida caminhou, né? Bem, você foi crescendo, casou, teve as meninas. Quando que você começou realmente a buscar informações, estudar? Quando que começou essa trajetória de garimpar informações, vamos dizer assim? Na verdade, com 18 anos, eu comecei a frequentar um centro espírita, né? E esse centro espírita tinham entidades também de extraterrestres que participavam. E aí eu comecei a ter uns contatos mais, assim, entender mais o processo espiritual da coisa. Até então não tinha tido, né, experiências mesmo, ou holográficas ou físicas, ou coisa mais, como foi um avistamento, né, com 12 anos de idade. Então eu queria entender todo esse lado, né? Então, quando eu tive a primeira leitura, né, sobre a experiência fora do corpo, que eu queria unir essa parte da experiência fora do corpo com essa parte dos amigos extraterrestres também. E claro que nós temos nossos amigos espirituais que fazem parte, essa galera está toda junta, né? Sim.
é um grupo que trabalha em conjunto com, vamos dizer assim, tem a mesma agenda, vamos dizer, né? Uhum. Então, mas a experiência que eu tinha tido eram com esses seres, pelo menos que eu me lembrasse, né? Uhum. Então, eu fui começar a estudar sobre isso depois de uma experiência que eu tive, mesmo casada, já com 26 anos, uma experiência que eu tive em alto mar, fisicamente, né? Que um ser ali realmente se materializou e me ajudou e me salvou, senão hoje eu não estaria aqui, eu estaria Você quase afogada. que morreu afogada, né, Lili? Foi uma experiência bem forte. E dali para frente eu falei, eu fiquei mais 7 anos casada dali para frente, mas sempre querendo estudar o tema, e eu não tinha internet naquela época, não tinha como conhecer pessoas ou grupos que Sim. falassem sobre o contato extraterrestre, que falassem sobre a espiritualidade, tudo isso. E aí foi mesmo quando eu fiz 33 anos, que eu já estava separada, né, com as crianças, tudo, que eu comecei as coisas começaram a ter aquela sincronicidade na minha vida. As pessoas certas aparecendo no momento certo, livros certos sendo presenteados no momento certo para eu ler, sobre ufologia, até que eu conheci um grupo que é do Projeto Amar, na época, né, um antigo grupo Rama do Peru, com o Charles, né, a Verônica Pazuels. Foi aí que eu comecei a estudar realmente sobre a ufologia, entender o processo, entender as saídas em campos, por que sair em campo para ter contato, por que fazer exercícios e práticas de meditação, de comunicação telepática, de altos controles de medos, perder o medo para você vivenciar uma experiência com eles. Aí eu abri aquela minha cabeça inteira, assim, com um leque de possibilidades para deixar vir o novo e tentar entender tudo o que acontecia comigo. Daí para frente eu não parei mais. Lili, só para conceituar alguns pontos, porque para quem Sim, não participou de grupos de contato, quem não conhece o trabalho, o que é sair da campo? sim. Na verdade, né, na época eu também não sabia o que era. Saída a campo é sair em conjunto com um grupo, né, um grupo que você se afiniza, um grupo que você já trabalha práticas de meditação, práticas de diálogo, práticas de interação, né, nas relações, onde todos querem também entender esse processo, querem entender o contato extraterrestre, as relações não só com eles, mas as relações interpessoais também, né? Nós do grupo, e a gente marca uma saída em campo, às vezes patrocinados, vamos dizer assim, pelos nossos amigos aí extraterrestres, dando data, dando dia, horário, e não passa só para uma pessoa, passa para várias pessoas do mesmo grupo, integrantes do grupo, para que haja uma confirmação do evento, ou não, ou às vezes você simplesmente fala com a turma e fala, escuta, vamos esse final de semana dar uma saída, fazer uma saída em campo, vamos para um sítio, vamos para a Serra da Canastra, vamos para a Serra do Roncador, vamos para uma fazenda, vamos para um lugar mais afastado do centro urbano, para que a gente possa fazer um encontro de grupo, né? Um encontro consigo mesmo, nas práticas, nas relações com as pessoas e nas relações com eles também, né? Quando eu falo eles, eu olho para o céu porque, né, a nave não está aqui, está lá, então, mas pode estar embaixo dos lados também, não importa. Mas esse contato, na verdade, é o contato no se relacionar com eles e através do seu grupo também. Então, isso chama-se saída em campo. E nessa saída em campo, nós praticamos exercícios, meditação, de comunicação com eles via telepática, onde nós pegamos cadernos, canetas, vamos escrevendo alguma mensagem que a gente receba deles. Temos a saída, o autocontrole, que são lugares específicos que nós criamos nessas saídas para que de 20 em 20 minutos, de 30 em 30 minutos, cada pessoa do grupo, cada integrante vai lá, fica 20 minutos meditando, ou seja,
rever seus medos, entre em contato consigo para você fazer, né, perder o medo de um barulhinho, de um animal, do escuro, do breu, e de repente é fazer até um contato com seres que estejam ali observando a gente também. Então, isso seria a saída em campo. Muito legal, Lili. Para quem, né, para quem não conhece esses termos, né, vamos dizer. E ao longo desses anos, Lili, você participou de vários grupos, e aqui vale ressaltar, não estamos julgando ninguém, nem falando o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. É a sua trajetória, o seu percurso. Hoje, né, olhando hoje, vendo o tempo que passou, mais madura, como é que você avalia esse percurso? Assim, o que fazia você se interessar por um estudo específico? O que te afastava? Como é que você foi filtrando esse percurso ufológico, né? Porque tem vários estilos de ufologia, né? A ufologia salvacionista, messiânica. Então, como é que você foi peneirando isso? Olha, isso foi... É muito importante falar sobre isso, porque eu já vi de tudo, já vi de tudo. E eu participei de diversos grupos, e aí você acaba que realmente filtrando, você é obrigada a filtrar mesmo, às vezes você é obrigada até a sair, né, do grupo, porque realmente não bate com o que você está buscando, não bate com o olhar que você está construindo sobre aquele tema, aquela experiência. Então, já vi grupos salvacionistas que só o grupo deles que merecem o contato, que tem a mesma agenda que eles só contatam aquele grupo. Nosso grupo vai construir uma grande fazenda, um grande local onde o mundo vai acabar e esse local vai ser protegido pelos extraterrestres. Então, assim, ao longo dos anos, eu vi muita coisa que eu corria, sinceramente, eu corria, fugia. Corre, né, Lili? Não quero um terreno nesse local. Por exemplo, né, isso é um dos fatos também que eu corri bastante de grupos assim. Já vi grupos bem legais também, sabe? Que são grupos bem abertos, cabeça boa, de não se falar somente numa raça de extraterrestre, onde só os humanoides são os especiais como nós, porque os outros de outras raças são raças demoníacas, que só quer o mal do planeta Terra, que fazem contato te engana. Então, eu já vi assim várias coisas que realmente a minha experiência me mostra várias raças. Eu não tive contato. A minha primeira experiência foi com humanoides, mas as outras que eu tive depois, eu tive com vários tipos de raças. Raças no fundo do mar, raças greys, né, os cabeçudinhos, baixinhos, médios, altos, magros, cinzas, brancos. Então, assim, eu já vi vários aspectos, seres até que eu não sei nem decodificar o que realmente né, mas eu sentia aquela coisa assim de uma empatia muito grande, um respeito muito grande. Então, eu nunca tive, isso eu faço questão de falar, nenhuma experiência com nenhum ser que eu poderia dizer que ele me emanou alguma interferência negativa. Então, eu já escutei muita conspiração, né? De um lado tem a parte conspiratória, que são os questionamentos, né? Nem tudo é flor, nem tudo é... Tudo bem, está tudo certo, a gente tem que questionar muita coisa mesmo, mas tem um lado da conspiração que é aquela que tudo é negativo. Todo contato é negativo, todo contato é do diabo, todo contato... Eu já recebo várias mensagens no Instagram, no Facebook, coisas assim, quando eu coloco algum curso que eu vou colocar, que você é do demônio. É opinião, né? Então, assim, eu acredito assim, se eu sou do demônio, por que vai lá me ver, assistir e ainda escrever algo, né? A pessoa, então, está interessada. E eu não ligo para essas coisas. E aí, nesse caso, né, dá até para dizer esse termo, né, que é tudo que é diferente e eu não sei explicar. Então, o que eu não sei explicar
é do mal, né? Eu não estou entendendo, eu só não estou conseguindo compreender aquilo, né? E isso que é legal, né? Porque o que você entende, você já acha que você conhece e você encapa, fechou. Nomeou, fechou, guardou, nem aquilo eu já sei. E não é assim, né? A gente sabe que não é, a gente sabe que aquilo pode modificar. E também tem essa linha tênue, né, Lili, entre você querer essa aproximação, você sentir que tem um link com essa questão, mas também não só mudar a terminologia, mas continuar do mesmo jeito, no sentido do ET como um guru, como que vai falar o que eu tenho que fazer, vai dizer, vai me aconselhar, né? Quer dizer, não é uma relação madura, de adultos, não é uma relação... De amigos, né? Uma relação de amigos. Então, muita coisa eles sabem mais do que a gente, mas muita coisa a gente também tem para passar, né? Nós também somos observados para aprender. Essa é a pergunta seguinte que eu ia te fazer. Por que você acha que eles nos procuram? Tem um grau de masoquismo aí? O que acontece? Não fala assim. Precisa de análise esses extraterrestres? O que está acontecendo? Olha, sinceramente, eu posso ter algumas opiniões, né? Alguns olhares. Eu acredito, assim, que talvez a gente possa ter alguma herança, né, relacionada a eles, tanto herança mesmo quando eu falo herança cósmica, ou herança familiar, ou herança de amizade, não é aquela coisa fechada de que a minha herança cósmica vem de Órion, ou vem das Pleiades, ou vem de Vega 5. Não é nada disso, porque eu acho que antes disso a gente é cósmico, né? Nós não somos de planeta nenhum, né? Nós não somos de planeta nenhum. Já passamos em vários, né? Então, assim, quando eu falo nessa herança, o que eu quero dizer é uma afinidade mesmo com o cosmos, não só planeta Terra, né? Então, talvez a gente tenha tido muitas vidas com eles também no passado, onde nós entramos aqui nessa roda reencarnatória do planeta Terra, com os esquecimentos que a gente tem, e não nos lembramos. E eles se lembram. Então, talvez o contato possa parecer... Eu não estou dizendo que isso é uma coisa particular, tá? Eu sou especial porque eu fui contatada com... Não é isso. Mas que talvez você faça parte também de um processo maior, de uma coisa de em conjunto do planeta, né? Com outras pessoas como você aqui, né? Encarnados, né? Da Terra. Então, são os grupos que vão se afinizando, as sincronicidades que vão acontecendo, você, de repente, se tem as experiências, como eu uso muito a ferramenta da projeção astral, da experiência fora do corpo, que me faz ter alguns olhares mais lúcidos da minha vida, da minha trajetória. Então, os contatos que eu tive foram, a maioria, pela experiência fora do corpo, claro que sempre filtrando, né? Porque eu tenho aquela ideia assim, de quando está muito picadinho as coisas, e algumas coisas entre esses picadinhos, tem coisas que eu vivenciei naquele dia, ou que eu vi, ou que eu li, ou que eu conversei, eu já ponho tudo num saquinho, deixo lá guardadinho e bola para frente. Eu não vou falar, nossa, foi uma experiência fora do corpo, foi um contato que eu tive. Então, eu peneiro bastante, eu filtro bastante. Tem que peneirar. Me fala sobre esse processo, Lili, de contato através de projeção astral. Como é bem isso? Qual é o processo? Como você peneira? Então, eu já tive assim, depois que eu cresci, virei adulta e tudo mais, que eu comecei com as experiências fora do corpo, também com seres espirituais, né? Eu comecei a perceber que eles, os seres extraterrestres, também saíam dos seus corpos em espírito. Então, hoje não dá para você separar, eu tenho contato com seres espirituais, tenho contato com seres extraterrestres, porque muitos deles aparecem em holografia ou experiência fora do corpo também, né, com o espírito deles. Então, acaba ficando tudo no mesmo pacote, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou muito pela energia que eu sinto no contato. A energia
que me toca, as palavras que as pessoas falam para mim, quando eu falo as pessoas, eles, né, no contato para experienciar com os extraterrestres ou os seres espirituais, porque a gente que pratica a experiência fora do corpo, já sabemos que muitas vezes também existe a parte de interferência negativa, onde qualquer ser espiritual pode plasmar como um ser extraterrestre e aparecer para você. Né? Agora, qual é a energia que vem dos seres? Se ele enaltecer muito seu ego, se ele te colocar como muito especial, porque você é contatada, porque você faz parte da nossa agenda, eu desconfio. Eu desconfio, não que eu esteja vivenciando uma experiência com um ser extraterrestre, mas eu desconfio que ele seja realmente um ser extraterrestre ou não. É o filtro que você usa, né? É o filtro que você usa, sim. Exato. E isso vai muito de como é que a pessoa é no dia a dia, né? Se ela tem muito ego forte, se ela tem muito essa parte de que eu sou especial. Então, é muito mais fácil a pessoa acessar ela com esse eco emocional. Então, é muito mais fácil ela acreditar nisso do que realmente ela vivenciar uma coisa real. Então, eu já tive algumas experiências de manobras deles assim, mas não relacionada a contato extraterrestre, sim relacionada à parte espiritual mesmo. Então, eu aprendi a jogar energia, a sentir a energia, né? Na verdade, quando a gente fala jogar energia, não é jogar energia, mas é expandir a sua energia em relação àquele ser que está com você, né? Com respeito, e aí você sente, porque quando ele some, desaparece, era uma interferência. E se ele está ali, quer conversar com você, você começa a ver o tom do diálogo, aí você começa realmente verificar, né? Se isso vale a pena você seguir ou não. E como é que eu consigo diferenciar? Porque assim, ok, aí você fez esse quadro, né? Mas, por exemplo, se eu tenho muita vontade de ter um contato com eles e eu sonho, né? Como é que eu diferencio esse sonho de uma projeção astral lúcida? Como é que eu faço essa leitura? Não é fácil, pelo menos para mim, né? No meu olhar, não é fácil, porque uma coisa é você sair lúcida do corpo, com lucidez contínua, que é aquela que eu tive com 12 anos, de você sai do corpo, você se vira, você olha para o teu corpo, né, que se chama de autoscopia projetiva, né? É você olhar para o seu corpo deitado na cama e você tem a certeza que você está ali em espírito, você se olha, você se vê diferente, você pode passar por trás, pegar o cordão de prata, que é o que nos une ao corpo físico, né, que é uma continuação do nosso campo bioelétrico. Então, isso, para mim, são os parâmetros de que eu sei que eu estou lúcida ali fora do corpo. E aí você sai, você tem uma experiência e volta com lucidez, te dá muito mais probabilidade de chance de ser real. Agora, se você já projeta fora do corpo, num determinado local, sem ter essa saída de se ver, fica a dúvida, mas não quer dizer que você não teve uma experiência real. Então, eu hoje, por exemplo, né, durante muitos anos se passaram, eu sempre falo, eu adoro ter catalepsia projetiva, que é a paralisia noturna, paralisia do sono. Que é bem desconfortável, né? Eu acho ótimo, porque me dá lucidez na hora. Eu estou lúcida, porque eu acordei no meio do caminho. E eu penso em flutuar e eu saio do corpo. E a maioria das pessoas tem medo disso. Eu tento desmistificar esse medo, porque é a melhor hora para você ter lucidez e sair, né, sabendo ter bom senso, coerência, fazer essas escolhas e tudo mais. Então, mas hoje, raramente acontece comigo paralisia do sono, raramente acontece comigo a lucidez contínua, de que eu saio do corpo contínuo, eu já sempre estou projetada fora do corpo. Então, é mais difícil você diferenciar entre sonho e experiência fora do corpo. Então, eu tenho algumas manobras particulares para mim de verificar isso, e são muitos detalhes, né, de eu inflar, na verdade, eu inflo minha aura como ballonnement, né, que em francês é expansão, de que o que é onirismo, ilusório, aquilo se dissipa e fico ali no que é real, né? Uma das coisas que eu faço sempre é fazer escolhas. Eu
coisas bobas. Eu estou ali volitando, eu falo, agora eu quero parar de volitar. Agora eu quero volitar. Agora eu quero virar para o lado esquerdo. Agora eu quero virar para a direita. Então, me dá aquela certeza de que realmente eu estou no comando. Eu estou como protagonista da cena ali. Então, qualquer coisa que vai acontecer naquele momento, que eu vá encontrar uma pessoa, um ser, ou seja, para mim, aquilo é mais real. Isso quando não tem alguma experiência com algum outro colega, projetor também, e no dia seguinte ele também se lembra. Eu já tive aí é legal, né, Lili? Vários exemplos disso. Que já Porque aconteceu confirma, comigo. né? Confirma também, né? Exatamente. Porque você sempre fica numa nuvem, né? Não é dúvida, mas o que é a interpretação do seu cérebro, que, né, o cérebro também dá uma mesclada, ele faz uma sopa de letrinhas, às vezes, a da primeira experiência. coisa né? que eu faço é isso, é verificar o que estava na minha cabeça antes de dormir, naquele dia, quais são as cenas que aconteceram, se eu já tinha visto na televisão, lido um livro, conversado com alguém. Eu sempre faço essa peneira também, para ver se aquilo eu levei para fora do corpo, ou seja, aquela agenda minha do dia inteiro, se eu carreguei para o meu cérebro. E é importante isso, né? Ter essa autoobservação mesmo, né? Ter essa autoanálise. Peraí, eu sonhei com isso, mas como é que eu estou, o que eu estou sentindo, o que eu estou desejando, porque né, a gente está embebido no nosso lado psíquico, né? Então, sim. Né? Você sabe que eu tive uma experiência muito bacana, assim, que demorou, assim, segundo o médico, uns 10 minutos, uma cirurgia que eu fiz há 2 anos atrás, e eu estava na sala pré-cirúrgica, né? Tipo em stand-by ali, estava aprontando o centro cirúrgico, e eu falei, deixa eu dar uma preparada aqui, dar uma meditada, para que ocorra tudo bem, tudo certo, que os médicos estejam bem amparados, bem lúcidos e tudo mais, né? E eu acabei adormecendo na maca. E quando eu adormeci, eu saí do corpo, eu estava de lado, eu virei, saí do corpo, e estava um dos seres, que aparece sempre para mim, extraterrestre, ele estava de frente para mim, e pela primeira vez eu vi ele sorrir. Eu nunca vi esses seres sorrindo assim para mim. Ele sorriu e me deu aquela certeza de que ia ficar tudo bem. E quando foi uma questão de segundos, e quando eu olhei para o meu lado esquerdo, o meu médico estava com as mãos me dando um passe de luz. E eu olhei e falei, nossa, mas o que o Dr. Juan está fazendo aqui, mandando passe de luz em mim? Está louco? Estava cheio de enfermeiros no quarto. E nessa eu bati no corpo e acordei, mas acordei porque meu corpo estava virado para o lado direito. Eu acordei e virei logo para o lado esquerdo para ver se o meu médico estava ali. E lá está o meu médico com as mãos erguidas assim para mim. Sim. Então, assim, essas comprovações são muito ricas, né? E tem essas sincronicidades, né, Lili? Como é que você pode me detalhar sobre essas sincronicidades que também vão somando, né? Para mim, isso é muito pessoal, né? Porque cada um tem uma leitura diferente e constrói também, né? Uma leitura diferente. O seu código, né? Um código, exatamente. Então, para mim, acontece muito essas sincronicidades. Coisas como letreiros, faixas escritas, um livro que cai nas minhas mãos, coisas que eu estou questionando, estou na dúvida, eu preciso de alguma coisa assim, vem aquela certeza, as coisas vão se encaixando e eu presto muita atenção nisso, e aí eu percebo que aquele caminho foi construído de uma forma, uma coisa uniforme, sabe, uma coisa única, e quando eu vejo, nossa, tinha que ter sido exatamente daquele jeito. E muitas vezes, eles, os próprios amigos extraterrestres, me passam muitas coisas como pré-cognições e clarividências viajoras para viagens que eu vou fazer. Futuras. Nas pesquisas, né? ufológicas e tudo mais. E vem as cenas dessas viagens. É impressionante. Quando eu estou naquele local, no dia, na data do evento, da viagem, a cena ocorre exatamente igual eu tive anteriormente. Então, vem a certeza de que, puxa, você segue aquilo e você vai e
acaba acontecendo. Mas para mim funciona dessa forma, né? Muito legal, Lili. É porque vão ocorrendo protocolos pessoais, né, Lili? Isso. Quais daria para você falar, além da sincronicidade, outros itens que completam esse protocolo pessoal de contato, né? Sim, sim. Para mim, acontece assim, né? Não é regra, mas tem sido assim desde os meus 12 anos, quando eu sinto que alguém quer me passar alguma comunicação, alguma mensagem, algum toque, vamos dizer assim. Às vezes não vem nem como mensagem, mas vem como um alerta, às vezes, uma coisa, ó, fica esperta, fica ligada, né? Ou que seja para a experiência fora do corpo à noite, ou por alguma questão mais pessoal, assim, de algo que vai ocorrer. Eu sempre tenho o meu ouvido direito, ele tampa, e aí abre um eco, eu passo a não ouvir mais o plano físico, eu ouço só um plano que, para mim, eu posso chamar de espiritual, não sei, mas é como se fosse uma coisa à parte, fica uma coisa oca mesmo. A passo até de eu bater na cabeça, eu sinto realmente a minha cabeça oca. E aí vem um assovio no meu ouvido, bem fininho. Então vem assim, tchim! E aí é a hora que eu consigo prestar atenção e alguma coisa acontece. Como, por exemplo, quando eu viajo muito para o interior, para a casa do meu irmão, em Avaré, uma cidade do interior aqui de São Paulo, e lá o céu nossa, para mim é um mini Atacama, né? Porque o céu da Atacama, Uau! nós conhecemos, a gente sabe como é lindo. Caramba! Mas ali também é dentro de um condomínio, onde tem poucas casas, então, assim, é um breu. Então, eu fico realmente nas madrugadas ali, olhando o céu. Então, numa dessas, eu tinha marcado um encontro com eles, não eles comigo. Eu falei, ó, galera, 6h30 eu tô a fim de bater um papo aí com vocês. Que aí, só para encaixar nessa explicação, né, Lili, não é sair da campo, você Não, estar num lugar que você sente que disponível, é favorável e as sim, coisas acontecem também, sem ser hora marcada, etc, né? exato, exato. Aliás, comigo, o que mais acontece é isso. Então, eu falei, olha, eu saí para caminhar com meu sobrinho e eu falei para o meu sobrinho, ó, Johan, quero voltar antes das 6h30, porque 6h30 eu marquei de eu fazer uma meditação, eu quero fazer uns contatos aí, ver se aparece, tal, que faz tempo que eu não... Né, tem pessoas que falam que são mais sinestésicas, a outra é mais auditiva, a outra é visual, eu gosto, que eu sou a daquelas que eu sou tudo, inclusive bater na lata também da janela da nave. Então, se assim, der, né? E se puder bate, pular entendeu? dentro, melhor ainda, né, Lili? Porque o contato vai ser melhor, né? Ainda mais porque você quer ter um diálogo, você quer matar a saudade também, né? Da mesma forma que a gente se liga e fala, Raquel, estou morrendo de saudade de você, vamos tomar um café? Né? Por que não ser assim? Porque a gente está muito limitado a isso, né? Então, eu tinha marcado com eles, né? Eu marquei com eles, eu estava caminhando, era já 6h15, mais ou menos, e eu falei, vamos apressar o passo, porque para chegar até a tua casa lá, porque tem um mirante na casa dele, onde eu fico lá. E nesse percurso, eu já senti a repercussão no meu ouvido, e eu falei, Johan, espera um pouquinho, que eles estão aqui. Eu sabia que era. E nessa hora, eu olhei para o céu. Na hora. Tampou o ouvido, eu olhei para o céu. O que eu olhei para o céu, eles estavam lá. Assim, como se fosse uma bola de lua cheia, parada. Já era bem crepúsculo, né? E parada ali, eu falei, dá uma olhada. Aí ele falou, nossa, meu sobrinho, né, tem 28 anos, tal. Ele falou, tia, não sei o quê. Falei, são eles. Vamos apressar o passo. E aí, conforme a gente foi andando, foi foi andando junto. E quando eu cheguei na casa, estacionou, parou. Impressionante. Não era um satélite, não era Iridium Flare, não era nada disso, porque era diferente a manobra que ele estava fazendo, né? E aí depois eles desapareceram. Eu fiz a minha canalização lá, fiz a minha meditação, eu fiquei lá tranquila, entendeu? Mas assim, esse tipo de protocolo, para mim,
é dessa forma, entendeu? Eu construí esse olhar com eles assim. E você falou uma coisa importante, que é a amizade, né? E numa amizade é uma troca, né? Então, o que você acha que... Qual é o que eles estão aprendendo, na sua opinião, no dia de hoje, podendo mudar de opinião daqui a um mês, o que você acha que eles estão aprendendo com a gente? Ou Isso trocando? é só especulação, claro, né? Mas teve uma época que eu comecei a questionar muito isso, né? Aquela questão de que você só escuta, né? Que eles são muito mais ordenados emocionalmente, mais equilibrados. Aí você escuta que eles são muito tecnológicos, perderam um pouquinho a sua emoção, né? Então, você escuta de tudo, mas na verdade acho que ninguém sabe exatamente nada. Então, eu prefiro pensar que eu não sei nada, então eu gosto de trocar não sabendo nada, ser como eu sou. Então, tem horas que eu sou eufórica, tem horas que eu sou triste, tem horas que eu estou com raiva, tem horas que eu estou alegríssima, tem horas que eu estou felicíssima. Então, essa oscilação de humor que faz parte do ser humano, né? Faz parte da gente, na verdade, não tentar equilibrar, mas tentar administrar, entender o processo, não ser tanto eufórico demais e não tão pavio curto demais. A gente tenta achar um equilíbrio, mas dentro desse equilíbrio, eu, por me conhecer, gosto de ter as minhas oscilações dentro do equilíbrio, de uma hora estar feliz, uma hora estou sentindo tristeza, de repente eu olho uma criança sofrendo, passando fome, eu olho um cachorro ser atropelado, aquilo bate no meu coração, é capaz de eu chorar. Então, assim, essas emoções, eu não sei por que eu não percebo isso neles, eu percebo neles uma coisa bem equilibrada, né? Então, talvez, né, tem muita gente que tem a ideia, né, que talvez eles se perderam aí na parte da tecnologia em excesso, perderam o lado emocional deles, sentimental e tudo mais. Pode ser que sim, por que não, né? Talvez eles estejam observando a gente para saber qual foi o elo perdido deles, qual foi o momento que eles perderam. Algumas raças, não todas, lógico, uma das raças, perderam esse lado emocional e observando a gente capaz de saber como é que a gente lidar com a vida. Então, às vezes, quando eu estou muito feliz, eu pareço uma louca, né? E às vezes eu falo para eles assim, olha, tá vendo, galera? Isso aqui é alegria. Eu gosto de curtir, eu gosto de vibrar, que eu estou feliz, né? Ou de repente eu estou triste, falo, olha, estou triste, né? Então, assim, eu não sei o quanto essa troca é favorável para eles observar a gente na nossa oscilação emocional, né? Mas mesmo que eles tenham uma ordenação emocional, é até legal eles aprenderem como lidar com a gente. Qual é o approach deles com a gente? Sabendo que a gente tem o lado emocional oscilante, e se de repente fizer um contato físico com você, e aí? Eles te conhecendo, sabendo que você é eufórica, sabendo que você é ansiosa, talvez eles vão ter com calma, um freio, né? Um freio, uma tendência a respeitar mais a personalidade daquela pessoa. Então, eu acho que é importante essa troca. Então, eu não me sinto menos porque eu tenho o meu lado emocional, sabe? Eu me sinto menos porque eu também não tenho o lado tecnológico como eles, né? Porque eu gostaria de fazer dobra no espaço. Mas como pessoa, eu olho para eles com uma igualdade, com uma equivalência que, poxa, vamos trocar. Me ensina o que eu preciso aprender e que se você quiser aprender, eu estou aqui para também passar. Sim, sim. Somos seres em evolução, né? Cada um está no seu grau, mas todos, né, estão na busca de compreender esse universo. Eles também não têm essa resposta. Eles também estão, né? Desculpa, querida. E isso faz a gente olhar para eles de uma forma diferente. Para quem não pensa assim, acaba endeusando, é meu guru. Meu guru, essa terrestre me ajuda a achar uma vaga no shopping.
Eu já escutei isso, juro, eu já escutei isso. Me ajuda a ganhar esse sorteio, sabe? Colocar os caras como pessoas que são deuses e que são os seus gurus. Você não faz nada se você não perguntar e tiver. Como é que eles te respondem? Ah, se deu certo é porque eles ajudaram. Sim, sim. E a sim. tua energia? E aí dá isso? para entender. E aí também dá para compreender um pouco esse cuidado na aproximação, porque sabe que vai, claro, né, grudar num grau que não é saudável. Não é mas saudável, aí né? é que é legal essa parte que eu falo deles aprenderem com a gente, aprender assim, a conhecer o nosso lado emocional, conhecer nossa personalidade, conhecer como a gente funciona, cada pessoa é diferente, claro, mas aí a aproximação deles é diferente para cada pessoa. Sim, então, sim. Isso é bacana. É o protocolo pessoal mesmo, né, Lili? E o que você acha, assim, qual é o equilíbrio saudável diante de toda essa realidade que você está falando, das pesquisas que você faz, né? Porque isso é uma conversa diferente, não dá para conversar abertamente, assim, até dá para conversar abertamente, mas tem, né, não sei o quanto que flui. Como viver nessa realidade aqui terrena, sem também achar que você é um ser especial, que é de outro planeta, então eu não pertenço à Terra, também fica meio diferente aqui. Então, como viver da melhor forma aqui na Terra, já que nós estamos aqui, e ao mesmo tempo ter esse intercâmbio de uma forma saudável? Eu ajo de uma forma na minha vida que, assim, eu não... Essa coisa de achar que para o planeta que eu quero descer, não sou daqui, né? A síndrome do estrangeiro, né? Na verdade, isso. Né? Eu não sou daqui, então eu sou especial, eu não sei o que eu estou fazendo nesse planeta, esse planeta aqui é imaturo, e eu estou no planeta errado, né? Se escuta muito isso, muito isso. Então, baseado nessa questão, é aquela falta mesmo de coragem de você olhar para si e se observar, refletir, analisar quem você é, quais são suas reatividades, suas impulsividades, seus gatilhos, tudo isso, e você começa a perceber que você não é especial, que você é igual a todo mundo, né? Que você não é mais nem menos do que ninguém. Então, esse trabalho em si, né, faz com que você tenha um olhar diferente com eles também, né? E um olhar diferente também com pessoas, seus grupos, seu grupo familiar, seu grupo amigos, grupo de contato, ou seja, né? Então, a forma mais saudável, primeiro, é você baixar a bola e você reconhecer seus padrões e parar de julgar, né, o outro. Eu sei que é muito difícil, né? A gente é um exercício diário, né? Julgando, né? Por que está chovendo hoje? Eu queria que tivesse sol. Então, assim, a gente faz isso, né? Você pode falar, não, eu não julgo, estou ótimo. Não, se você parar e tiver coragem de perceber, se perceber, você vai ver que você ainda continua julgando, você ainda continua criticando, você está nesse jogo ainda. Nós estamos, né? Mas a gente está tentando fazer o nosso melhor. Então, essa construção de si no outro, também, o outro, quando eu me refiro não só aos nossos amigos daqui, como nossos amigos das estrelas, aí também de outros orbes, e os nossos amigos espirituais também, porque não dá para diferenciar isso, né? Todo mundo junto, não tem ninguém especial, essa terrestre é mais especial que um ser desencarnado ou vice-versa, né? Então não existe isso. A forma saudável é você olhar para isso com a maior naturalidade possível. Ah, mas é difícil, eu tenho medo, eu não conheço, eu acho isso balela. Vai estudar. Vai tentar, antes de você dar uma opinião, pega um livro sobre isso sério e desmistifica isso. Ah, mas eu nunca tive uma experiência. Pratica, então, faça um exercício, medite, tenta ter um contato, tenta se sentir, tenta se perceber, porque a primeira coisa que eu acho quando a pessoa acaba que acreditando no sobrenatural, vamos dizer assim, é quando ela percebe algo invisível nela mesma, que é quando ela está tentando meditar e ela começa a sentir, por exemplo, formigamento, sentir que o corpo dela está crescendo, que ela se sente como um balão.
coisas que energeticamente afetam o físico dela e ela se percebe. Muda o padrão dela de pensar, opa, peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui comigo. Se isso pode ocorrer, então se eu me aprofundar nisso, quem sabe até onde eu posso chegar? Até onde eu posso ter uma abertura para que eles também possam se comunicar. Então, esse é o percurso. É a forma saudável de você tentar entender esse processo todo, seja espiritual, seja extrafísico, seja físico, seja com extraterrestre ou seres espirituais desencarnados. Que é, assim, né, você está falamos em vários... É o ficar lúcido aqui, né? Porque tem todo um processo de ficar lúcido fora do corpo, mas primeiro é ficar lúcido aqui, né? Primeiro se compreender aqui, né, Lili? Exato, e isso é um ponto legal que você tocou, porque tem sido meu trabalho nesses últimos 2 anos, né, de prestar atenção muito no meu presente, no meu agora, no que eu estou fazendo agora, nesse exato momento. Então, para tentar sair de um passado e tentar sair de uma ansiedade do futuro. Então, o que eu percebo em mim é que eu tenho tido mais lucidez fora do corpo, porque eu estou procurando ser mais lúcida e com foco mais no meu presente durante o dia, durante a vigília. Sim. Então, eu estou tentando fechar a minha agenda durante o dia até às 18 horas, mais ou menos, por exemplo. O trabalho que eu tenho que fazer, as coisas, tal. Então, eu não deixo pendências. Se ficaram pendências, está ali anotado para o dia seguinte, eu não vou me esquecer, seja no celular, numa agenda, não importa. Então, eu tento ir com o cérebro mais vazio, entre aspas, para a cama, com menos preocupação e ansiedade, para que não haja muito onirismo na saída do corpo. Para que na hora que eu tiver os meus sonhos, que é mais ou menos aquela 1h30 de um período de 8 horas de sono, né? Ele seja o sonho fisiológico para desintoxicação da mente e tudo mais, mas para que, quando eu retorne de uma experiência, o meu cérebro não vai precisar mais jogar aquelas imagens oníricas na minha lembrança. Sim. Porque eu mantenho aquele foco no presente durante o meu dia todo. Então, isso é um toque bem bacana que a gente acaba... É muito legal. Né? É uma ferramenta, você está passando uma ferramenta para todos nós. Né? Muito legal. Lili, tem algumas perguntas. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas vamos ver as perguntas aí do pessoal que está nos assistindo. Ok. O Henrique Yamaguchi, não sei se você conhece. Boa noite, Henrique. Boa noite. Haveria alguma prática meditativa específica que poderia auxiliar em um contato com seres extraterrestres? Como facilitar o contato de nossa parte? Gratidão. Ok. Tudo bom, Henrique? Boa noite. Eu costumo fazer algumas práticas, né? São diversas práticas, cada hora eu escolho uma, e tem momentos que eu simplesmente aquieto minha mente e tento só perceber a mim mesma, e depois eu sinto a expansão do meu campo áurico, né? E tento receber o que está ali. Se eu tenho algum questionamento, alguma coisa que eu queira trocar com eles também, eu coloco como tema principal da meditação, vamos dizer assim, um tópico, né? Um título, mais ou item, menos, né? Um item. Então, mas eu tenho assim, por exemplo, antes de eu começar a fazer um trabalho meditativo de aquietamento, eu sempre me conecto primeiro com o meu chakra, né, que é um vórtice. Nós temos vários chakras nos nossos corpos, né, sutis, nosso campo bioelétrico, nosso psicossoma, que seria o nosso espírito. Nós temos chakras que são vórtices de energia, né, que saem do nosso campo bioelétrico para captar o prana, a luz, a energia, e trazer para que a gente esteja aqui com vitalidade, né? Então, nós temos um chakra coronário, no topo da cabeça, nós temos o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o umbilical, o do baixo ventre e o sacro, no básico, né? Então, isso passando bem por cima, só para dar uma
enfatizada nisso. Eu conecto o meu chakra coronário com o centro da nossa galáxia, da Via Láctea. Eu paro, fecho os olhos e tento me conectar, como se estivesse saindo um facho de luz de dentro da minha cabeça em direção à Via Láctea em cima de mim. Porque a gente sabe que no centro da Via Láctea existe um buraco negro, né? Então, tudo é ser, né? Um ser de grande luz. Então, eu me conecto com a Via Láctea porque, puxa, eu estou reencarnada aqui nesse planeta hoje, então eu tenho, assim como eu tenho meus familiares que estão compartilhando comigo aqui momentos, também tem seres cósmicos compartilhando esse momento comigo nessa reencarnação. O nosso Sol, esse planeta, a Via Láctea que você está inserido, né? Então, eu tento me conectar primeiro com ela, depois eu conecto meu coração com o Sol, eu visualizo ele na minha frente e a minha energia fluindo para dentro do centro do Sol, e depois do meu coração eu fluo até o chakra básico em direção ao centro do nosso planeta Terra. Eu faço essas 3 conexões e depois expando meu peito, uma luz branca. Então, ela vai me envolvendo, vai crescendo, vai me envolvendo inteira e vai fazendo a expansão áurica, que nós chamamos, né? E daí eu fico quietinha, só percebendo o que vai acontecer, as sensações energéticas, formigamento, ouvido que estrala, glândula pineal que concentra energia nela, tem um pulsar, chakra frontal pulsando, abre clarividência, abre clareaudiência, né? O ato de você ouvir também, pode abrir telepatia, e aí você vai sintonizando e vai tentando fazer isso diariamente, até que isso fica mesmo no automatismo. Hoje eu fecho os olhos, eu já sinto a minha aura expandir, eu já sinto o meu chakra frontal se abrir. Então, eu sinto repercussão na minha glândula pineal, que na verdade não é nem nela, né? É o chakra coronário que faz a repercussão nela, né? Então, é um dos meios que você pode praticar, começar. Muito legal, muito legal. Tem uma outra pergunta do Aramis Paz. Ele foi seu aluno, né, Lili? Oi, Aramis! O Aramis sempre participa aqui dos nossos encontros. Sim. Ele está falando: oi, Lili. Percebo que algumas pessoas enxergam um viés político-militar no comportamento dos ETs. Qual a sua perspectiva sobre isso? Abraço. Oi, Aramis, tudo bem? Um abraço para você também. Eu já escutei muito essa coisa até, né, do governo oculto, e tem muita coisa aí que eles falam bastante essa parte de política, né, que até os extraterrestres atuam politicamente aqui no nosso planeta, com os governadores, com os presidentes e com tudo mais. Sinceramente, a minha opinião disso eu não tenho, porque eu não me atento muito a isso, eu não foco muito esse tema para os meus afazeres em relação ao contato. Essa parte de eu já não gosto de política muito aqui, né? Como Liliane aqui no planeta Terra. Então, aí ainda ter que falar de política dos extraterrestres, como eles atuam, quais são as escolhas que eles fazem, né? Nessa parte, se é que fazem, né? Eu não me atento a isso, sinceramente, para mim não é uma coisa importante para mim. Quando eu escuto que o presidente dos Estados Unidos tem o chefe que cuida da segurança dele, que é um reptiliano, por exemplo, né? Eu já escutei várias coisas. Eu, sinceramente, eu não opino, porque não é meu interesse ficar olhando essa parte, não. Sinto muito te dizer, não tenho resposta para te dar quanto a isso. Eu pensando aqui, te ouvindo, Lili, assim, não dá para a gente saber realmente, né? Mas como tem vários tipos, existem de vários raças, tipos né? de seres humanos, existem vários vários ETs tipos de também. raças, né? Saiu o Então, Roswell, né? Quando eles falaram que realmente houve um tratado entre eles, uma troca sim, pelo material da nave por abduções, né? Dizem sim. isso. Então, assim, tem muita coisa também que está bem escondido, que não vem à tona também, que a gente desconhece, né? Sim, sim.
O Henrique Yamaguchi tem mais uma pergunta. Várias pessoas afirmam que o contato extraterrestre está prestes a acontecer de forma mais explícita e aberta para todo o planeta. Eles fazem algum comentário sobre isso? Estaríamos prontos? Eu acho que nós não estamos prontos. Agora, se eles fazem comentário, não sei. Nunca ouvi falar sobre isso. Eu só escuto isso mesmo na mídia, na internet, que o contato está próximo, porque a Terra está passando pela sua utilização, a maturidade dela está chegando ao ponto da gente ter relações mais amistáveis com ele. Outra linha fala que não seriam amistades, que eles vêm para cá mesmo para dominar o planeta. Então, tem de tudo, né? A especulação varia. Mas eu não acho que essa coisa de estar prestes a acontecer, o contato sempre existiu, né? Você pega a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tinha muito mais contato do que hoje, né? O pessoal aparecia, né? Os pilotos viam isso o tempo todo. Então, eu acho que sempre existiu. E para eles também não tem tempo, né? O tempo é bem diferente. Exato. É tudo acontecendo no mesmo instante. Então, eu não acredito que ainda nós já estejamos preparados para que eles aparecessem em massa. Agora, para que também, né? Essa coisa de aparecer em massa, será que é o que eles querem? Será mesmo? Ou eles já estão fazendo um processo com agendas diferentes de contatar grupos aqui, grupos ali, pessoas aqui, que no mutante dá uma massa crítica legal de captação da realidade deles e de aceitação de que existe realmente uma relação amigável com eles, né? Então, essa coisa de aparecimento em massa parece uma coisa muito dominadora, né? Aquela coisa de ou controlar o planeta. Então, ou aquela história da ufologia salvacionista que nós falamos lá no começo, né? Também. Como se eles trouxessem a resposta, a solução, e é uma troca, né? A gente está falando de troca, né? Nós estamos em evolução e eles também, então eles não vão resolver os nossos problemas, não tem, exato. Né? Pensando um pouco por aí. O Renato Estela. Renatinho. Das experiências que teve no contato com eles, o que foi mais marcante em relação ao que sentiu no contato? E de que forma isso transformou você no dia a dia, na vida normal? Normal, entre aspas. Uma pergunta. Quantas horas nós temos aqui mais? Vamos lá, mais umas 3 horas a gente responde, Renato. Boa pergunta. Renatinho, boa noite, tudo bom? Ótima pergunta. Realmente, eu tive uma experiência de contato com um ser fora do corpo, que quando eu me dei conta que eu já estava fora do corpo, eu estava dentro de que parecia ser um tubo que estava me levando, eu estava deitada, esse tubo me levando para algum lugar, eu não sei se isso seria um portal interdimensional, como nós conhecemos hoje, como Chandra, né? E eu estava sendo levada, de repente eu estava deitada e eu eu fiquei em pé num local onde parecia ser dentro de uma grande nave-mãe, porque ela parecia ser uma cidade, era muito alta, ainda dentro dela tinham naves que andavam devagar em cima de mim, né? E ele estava ali me esperando, e na hora que eu desci na frente dele, ele era um ser alto, ele pegou na minha mão, e ele fazia os movimentos um pouco rápido. Era como se ele soubesse que eu teria pouco tempo, porque talvez eu acordasse, despertasse no corpo físico e perderia a experiência. Então eu sentia a coisa meio que rápida. Ele pegou na minha mão, me levou adiante e tinha um espelho. E nesse espelho, ele arrancou eu não sabia que eu estava com uma máscara, parecia uma máscara de gesso. Parecia ser uma máscara de gesso. Ele arrancou do meu rosto essa máscara branca e tinha um espelho e falou para mim mentalmente: olha quem você é realmente. E quando eu olhei no espelho, eu não via nada, eu via uma luz, estava iluminado. E aquela sensação de eu me olhar, eu estava esperando olhar uma fisionomia que eu recordasse de mim, de repente, na época das Pleiades, de Órion, de Cisne, sei lá, né?
E eu não conseguia ver nada no espelho, nada. E a sensação que eu tive que vinha dele era como se assim, você não é Liliane, você não foi Paulo, você não foi João, você não foi Maria. Você é isso, você é um ser de luz. Era como se daquela forma que eu me visse, era para eu olhar para as outras pessoas da mesma forma, com essa equivalência, esse respeito, né, de saber que dentro de qualquer ser, seja humano, extraterrestre, uma planta, um animal, existe uma base igual, e essa base é a luz. Então, isso para mim foi muito forte. Então, essa leitura que eu fiz tudo nisso, ele não falou essas palavras inteiras comigo ali, telepaticamente, mas a leitura que eu fiz naquela visão foi essa. E quando eu voltei para o corpo, de lá para cá, isso foi em 2007, de lá para cá, muitas mudanças ocorreram para mim, no olhar com as pessoas, no olhar para mim, comigo mesma. Foi aí que eu procurei mais esse contato de grupos de diálogo, sabe, para interagir mais, que eu sempre fui mais assim, introspectiva. Eu pareço ser extrovertida, mas eu tenho o meu lado introspectiva muito forte. Ficar quietinha no meu canto, sabe? Sem muito movimento, sem muita luz, sem muita nada, assim. Gosto de minha leitura, ver os meus filmes, meus documentários, minhas meditações. E isso fez com que eu procurasse mais me relacionar com grupos. Foi isso. Muito legal, Lili. Para a gente ir fechando, né? Para a gente finalizar. Como a gente está falando da tua trajetória, da tua caminhada, não no sentido de arrependimento, não é né? Porque tudo é experiência, tudo é válido como um processo de amadurecimento. Mas se hoje, né, imaginando você podendo ser a sua mentora no passado, a Lili de hoje, voltando lá e dando alguma dica para a Lili do passado, você mesma sendo sua mentora, não é ninguém falando para você. Eu mesma como Liliane no passado dessa Liliane, dessa vida. A Liliane de hoje dando uma dica para a Liliane do passado. Então, é você dando uma dica para você mesma no passado. A Liliane de agora. Que dica você daria para a Liliane do passado? Nossa. Se eu te falar que eu não tenho arrependimentos, você vai acreditar? Não, mas não é mesmo para ter arrependimento. Tudo faz parte da evolução. Mas que dica, né, pensando você como sendo a sua orientadora, né? Que toque você daria para a Lili lá de trás? Teria um toque, sim, teria. Pensando bem aqui, teria. Ter menos medo. Confiar mais. Confiar, né? Confiar mais não só nas minhas habilidades, nas minhas possibilidades de conhecer as coisas, coragem de conhecer, mas confiar mais em mim, confiar que perder o medo eu poderia ter facilitado talvez muita coisa para mim, eu poderia ter experienciado mais coisas do que eu experienciei, se eu tivesse menos medo. Medo que eu falo em relação a várias coisas, né? Várias coisas. Seguir seu feeling, né? Confiar no feeling, né, Lili? Exatamente. E esse é o ponto. Seguir o que você sente. Muitas vezes eu olho para trás, eu lembro que eu sentia que eu devia fazer certas coisas, mas vinha o medo. Então, a confiança é nesse feeling. De que vai, não é que vai dar certo, mas vai e faz. Tá tudo bem. Veja como né? Não importa se vai quebrar a cara ou não. Vai lá ver o que é isso. Experimenta. Isso daí eu aconselharia, com certeza. Legal. Muito obrigada, Lili. Muito obrigada. Eu que agradeço essa chance de poder falar um pouquinho, né, das minhas especulações de vida aí e te ver no vídeo, pelo menos, né? Nós estamos desde o início da pandemia sem tomar um cafezinho. Nosso café. Nada.
Mas, Lili, Obrigada, Raquel, muito eu que obrigada. agradeço, Lili, eu que agradeço, o papo muito legal. E eu quero, se você puder mostrar o seu livro, a Lili está relançando o livro de projeção astral, né, Lili? Está saindo. Daqui 10 dias, mais ou menos, já será editado, já será lançado. Esse aqui já é a capa, já aprovada. Está bem Tá bonita bem essa capa. bonita. Tá bem bonita. Para a editora? A editora é Tesseractum Editorial. Então, vocês fiquem atentos que nós vamos fazer o lançamento, mais ou menos daqui uns 10, 15 dias, e aí vocês podem já saber das minhas experiências também. E para quem quiser saber mais informações sobre a Liliane, entrar no site, né, lilianemoura.com.br. Lá tem um pouco todo esse panorama, né, do teu histórico, os cursos que você oferece, os trabalhos que você oferece. Então, só para dar um lembretinho para quem tiver interesse. No próximo dia 11 de setembro, vai ter um curso de online, é tudo online, né, Lili? Por enquanto, curso de percepções extrasensoriais e clarividência. Entrem lá no site dela, que daí vocês conseguem saber direitinho como fazer o curso. E no dia 18 de setembro tem o curso de projeção astral, das 15 às 17 horas. 15 às 18. 15 às 18, Lili, então, uma dica, entrem no site da Lili que vocês vão saber tudo isso detalhadamente, tá bom? Agradeço muito imensamente, obrigada, agradeço amiga. A Marina também, que fez... muito obrigada, obrigada a todos Beijo, do CEF também, obrigada a todos vocês que estão aí também ouvindo, né, participando dessa live, muito boa noite para vocês. Beijo ao pessoal também da curadoria, que dá o suporte aí dos bastidores, e agradeço vocês que estão nos assistindo, que participaram, que mandaram perguntas, e o chat fica aberto para vocês poderem dar aí opiniões, falarem o que acharam, né? Fiquem à vontade. É um espaço de troca, não é nada fixo, definitivo, né, Lili? Está tudo em movimento, tudo em evolução. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada, Lili. Um beijo. Obrigada, beijo.